Sei, vou falar o que eu estou a sentir agora. Se saiu uma merda, saiu, pronto. Você, eu falar sobre a relação com vossos pais. Como é que é a vossa relação com vossos pais? Tá bom, eu não tô busy em saber, mas eu acho que deve ser, que a relação com os pais deve ser uma cena, tipo, amizade, estão a perceber? Eu gosto muito, eu aprecio muito quando vejo que os pais são amigos dos filhos, que tipo, conversam com intimidade, que o filho conta como é que está se sentir, como é que foi o dia. Tipo, eu, graças a Deus, eu sou muito amiga da minha mãe, muito mesmo. Tipo, quando tudo era, minha mãe é minha melhor amiga, eu falo sobre tudo, eu falo sobre escola, tipo, eu tenho uma intimidade agora que eu chego, tipo, mãe, eu tirei 7 mil em inglês, mas mãe, pá, tu sabes como é que é, tipo, ela que não vai dizer, parabéns, filha, mas tipo, ela me entende e eu gosto nisso nela. E tipo, eu posso falar sobre o meu crush, eu falo, eu foco com ela, tipo, mãe, sabe, eu falo, a maior parte das vezes, mas eu não vou dizer que eu falo tudo, porque daria mentira, mas eu falo muita coisa com minha mãe e eu gosto muito nela nisso. Só que, tipo, tem certos adolescentes, tipo, que não são amigos dos pais e, sabe, quando tu passas da adolescência, é uma cena muito nice, tu seja amiga da tua mãe, do teu pai, tipo, eles confiarem em ti. Tem pais que não confiam nos filhos, tipo, acham que eles vão fazer uma malandrice ou qualquer coisa. Se saírem na noite, se saírem, ou tipo, só deixam ir para a escola, para casa, da escola de casa para a escola. Mas sabe, uma coisa, para fazer malandrice não precisa hora, nem dia, nem momento. Se tipo, eu for uma malandra, eu quiser, eu posso. Tu achas que eu estou a ir para a escola, tu com minha mãe, tu achas que eu estou a ir para a escola, eu posso estar a ir para outro sítio fazer outra malandrice. Então, malandrice não tem a ver com hora, essas coisas. Tipo, a malandrice faz em qualquer lugar e hora. Como entender? Tipo, posso fazer de manhã, na rua, na estrada. Então, eu acho muito gratificante. Eu, por acaso, minha mãe confia muito em mim. Muito mesmo. Só que eu, há muito tempo, eu não conseguia me abrir com minha mãe. Tipo, todas as coisas que eu sentia, eu guardava para mim. Tipo, eu sentia me mal. Tinha coisas que, tipo, me colocavam para baixo. Eu não contava para ninguém, eu guardava para mim. Eu não queria preocupar minha mãe. Eu, tipo, eu via que ela tinha problemas. Eu não queria, tipo, dar um peso mais para ela. Só que quando eu guardava aquilo para mim, tipo, eu sofria maninho. Então, daí eu decidi contar a minha mãe. Só que, tipo, eu sou muito tímida, eu não conseguia exprimir dois sentimentos. Então, eu escrevi uma carta bem longa para minha mãe. Tipo, eu contava tudo que eu estava me sentindo. E, mano, daquela maneira eu consegui me libertar. E nossa intimidade foi cada vez maior. Com minha mãe eu consigo ser, tipo, 100% eu. Se eu quero chorar, se eu quero rir, se eu quero falar de alguma coisa, eu falo tudo com ela. Tipo, é muito, muito, sabe, vocês não estão a perceber, muito nice mesmo. Vocês serem amigos de vossos filhos, tipo, os pais serem amigos de vocês. Sabe, eu estava a falar bem com uma filósofa, só que aqui já deu uma baralha, mas é muito bom ter uma relação com vossos pais. Eu tipo, tenho amigas que, tipo, não se dão bem com os pais nem com a... Eu, pelo menos, tenho minha mãe com minha companhia. Tipo, meu pai, epá, eu não tenho, tipo, aquela intimidade com ele. Mas, pelo menos, eu tenho a minha mãe que, tipo, ela pode ser um intercâmbio entre eu e o meu pai, mas tem pessoas que não conseguem se relacionar nem com a mãe, nem com o pai. Eu, por acaso, admiro muito aquelas que são muito amigas dos pais. Tipo, não tem ninguém para, tipo, ter um ombro amigo. Tem mais que não entendem. Tipo, não querem saber como o filho se sente, o que está a passar. Tipo, quando ela vai reclamar, diz que tá com isso, aquilo, ou porque, sei lá, dizem que é drama, mas é muito nice, sabe? Eu acho que por minha mãe ser minha amiga, eu, tipo, tenho respeito a ela e tipo, ela me faz perceber, suponhamos, ela diz, filha, não bebe, ou filha, não droga-te. Eu, tipo, já entendo ela, não acho aquilo que coisa. E sempre que eu tentar quiser fazer algo de errado, nem que seja isso, mas alguma coisa, eu vou pensar, tipo, na minha mãe, tipo, minha mãe para não fazer isso, tipo... é muito nice serem amigos dos vossos pais, sabe? Eu tenho uma amiga que a mãe acha que ela é a pessoa mais inocente do mundo, ela trata ela como bebê, mas ela não está a perceber que isto está a lhe fazer mal, porque ela acha que os amigos que estão à volta são os meus influências e a filha que está a se deixar de desviar. Ela impediu da filha de ser minha amiga, de falar comigo, achando que eu era uma influência. Coitada de mim, vocês. Coitada de mim. Mas, tipo, ela achou que aquilo seria melhor para a filha. Hoje em dia, como é que a filha está? A filha namora, a filha... Nada contra namorar, mas, tipo, tá tudo as coisas da mãe, tipo, a mãe não sabe. Ela sai com outros rapazes, ela já tem celular e a mãe não sabe. Tipo, a mãe pensa que tá fazendo uma coisa para lhe proteger, só tá pior a situação. Eu acho que se ela conversasse com a mãe, contasse, mãe, tu me prendes, eu não consigo mais coisas, tu me deixas à vontade. Tipo, a mãe ia tentar compreender, só que às vezes tem pais que são chatos que não gostam de perceber, tipo, o lado dos filhos, sério, eu acho uma cena muito top ser de vossos pais. Tipo, pais não é só like, zangar, tipo, zangar, exigir, cobrar. Tipo, papai não é só pagar contas, tipo, mandar suas. Pai também tem que ser amigo, tipo, eu consegui abrir-me contigo, mano.
eu amo minha mãe de uma maneira que vocês não estão a perceber. Tipo, eu consigo falar com ela sobre tudo. Eu digo, mãe, eu estou sofrendo com o meu crush. Mãe, inglês está-se a arrochar. Mãe, por causa da minha amiga tem problema. Eu falo, tipo, abertamente com a minha mãe. Eu me sinto muito bem. Vocês têm que ter uma amizade com vossos pais. É muito, muito, muito nice. Mano, vocês não conseguem falar, mas pelo menos tentar. Tipo, vocês, meu pai não quer saber de mim. Ele... Esse vídeo aqui tá um mix de séria e coisa, né? Mas é muito nice, vocês. Sério, eu já consigo muito ter uma relação com o seu pai. Tentar conversar, tentar entender, tipo, coisa. É uma cena... Porque eles são as pessoas que mais nos amam no mundo. Tipo, eles nos deram a vida. Eu acho que eles... Acho, né? Tenho a certeza que eles querem nossos bens. Nossos bens, não. Porque nossos bens têm mandar dinheiro. Eles querem o nosso bem como filhos. Então, acho que tudo que eles fazem é para nos proteger. Apesar de não entender... Tipo coisa, às vezes para eles é proteger, para nós não. Mas vocês só vão ouvir mais nossos pais porque eles são mais experientes, eles sabem mais sobre a vida e tal. Eu estou atrasada, tenho que ir para a escola, a gente vai vir aqui me insultar de novo, mas vocês, sério, é uma cena verídica. Estou a poetizar aqui, mas tento ser amigos dos vossos pais ao máximo, mantenham um laço fortíssimo de amizade. Eu, tipo, sinto uma tristeza por saber que minha amiga não tem alguém, ela vem chorar para mim. E não pode falar com a mãe porque a mãe não acredita nela, a mãe não tenta entender, sabe? É uma cena muito triste, tipo... Sabe, vocês pais, vocês têm que procurar saber mais sobre os vossos filhos. Os vossos filhos sofrem problemas que vocês nem imaginam que eles sofrem e eles não têm nada de vos contar. Por vocês se parecerem maus, não tentarem compreender, serem arrogantes ou tal. Eu acho que os pais tinham que ter uma relação com os filhos, tinham que ter uma relação com os pais e obedecer os pais, porque dica de mãe, mano, dica de mãe é conselho de Deus. Um dia minha mãe me disse para não sair num sítio, eu fui... Mano, aquele dia ali foi o pior dia da minha vida. Sério. Escutem mais vossos pais e... É isso. Peace! Não sei se eu tipo uma poetisa. Não vou postar, não sei, talvez. Mas é filósofa. Eu disse... Tchau. Tô aí vestida aí pra escola. E é isso aí. Bem, meus conselhos. Tá aí, Jane. Eu sabia que eu sei a vida. Tô a pôr roupa.